Para Olá, oba, aula 3 de Geometria Analítica, que alegria. Tá, vamos começar com o que a gente aprendeu, combinação linear. O que é combinação linear? Combinação linear é basicamente a gente somar dois vetores em um outro resultante. É bem tranquilo, resumindo isso, dizemos que o vetor U é uma combinação linear quando dois vetores multiplicados por uma constante, eles dão igual ao vetor U. Essa constante pode ser positiva, pode ser negativa. É um número aleatório, pode ser 2, 1, sei lá. Tipo aqui, o U ele é formado por 2A mais B. Mais um sobre 2C. Ô Jesus. Tá bom, depois eu olho aí direitinho, mas... mano, alegria aqui... Basicamente, 2A mais B, blá, 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 dá U. U, então, é a combinação linear de 2A mais B mais 1 sobre 2C. Aí aqui, basicamente, o U, se a gente colocar tudo em um plano na origem e tal, vai ficar assim, mais ou menos. Aí, o U, ele é a soma de todos esses vetores. Aí, o U pode ser uma combinação de W e V, mas ele não pode ser considerado uma combinação de S e W, porque esses dois estão na mesma direção. E, tipo, o U ele tem duas direções, que é pra cima e pra baixo. Não, pro lado. E aí, aqui isso tem pro lado, então, ferrou. Tá, aqui é basicamente como a gente prova geometricamente como que... como posso dizer? Ai, Cassino. Que... como a gente pode... dado é possível escrever 0 como combinação linear. Tá, basicamente a gente descobre como escreve. A gente basicamente pega um vetor e aí a gente estende ele. Nesse caso aqui, a gente vai estender o vetor v até um ponto específico, até chegar no 2,4, porque aqui tem 2, então aqui até o x for igual a 2. Então, aí em 2,4, aqui vai ser basicamente 2v. Qual era o objetivo mesmo? Aqui é o vetor, mas... basicamente o objetivo é o vermelho. A gente conseguiu o vetor vermelho. Aí, como a gente conseguiria esse vetor vermelho? A gente conseguiria esse vetor vermelho falando que pra basicamente ter... Uai, é pra achar o vermelho? Acho que é. Basicamente, a gente tem que achar o vermelho. E aí, pra fazer isso, a gente tem que estender esse vetor aqui. Aí vai dar 2v. E aí, isso aqui a gente vai conseguir um vetor resultante, que vai ser o vermelho. Que vai ser, olha, a soma desse vetor com esse vetor vai dar isso aqui como resultante. Entenderam? Bem tranquilo. Tipo, se temos aqui esse vetor aqui e isso aqui, o vetor resultante vai ser isso aqui. E aí vai ser esse vermelho. É bem tranquilo. Aí, e se eu quiser fazer com o U? A gente vai lá e estender o U. Então, a gente pega o vetor V e a gente vai lá e encosta ele no mesmo eixo que tá no eixo Y, que tá colado no U. E aí, a gente estende o U até aqui. Basicamente isso. Tipo, aqui a gente podia ter pego o U, tá? A gente podia ter pego esse vetor aqui e colocado aqui. Mas aí a gente falava que estava descendo, porque para ele falar que é resultante. Entenderam? É meio confuso, porque eu não sou um professor, então eu não sou a melhor pessoa explicando. Inclusive, hoje eu vi, nossa, mano, minha professora explica muito bem. Tipo, sequências e tal, achei muito bom. Que ela deu aula pra uma galerinha de sexto ano e eu tava lá. Porque eu sou burro que nem uma criança de sexto ano, né? Zoeira, crianças de sexto ano são muito inteligentes, como uma delas se provou resolvendo um problema lá. Tá. Aí, algebricamente, a gente só faz que 1, 0 é igual a alfa vezes o vetor 0, 1, que é o U, mais beta vezes o vetor 1, 2. Aí a gente vai falar que... Aí a gente multiplica aqui, 0 vezes alfa é 0, 1 vezes alfa é alfa. E aqui beta mais 2 beta. Aí a gente soma beta com 0, vai ficar beta, então, e a gente quer chegar no vetor 1, 0. Então aqui vai ficar beta
mais 0, vírgula, alfa mais 2 beta, que é alfa mais 2 beta é igual a 0. E aí, então, beta é igual a 1 e alfa mais 2 é igual a 0. Então, alfa é igual a menos 2. Bem tranquilo, né? Tá? E aí, vetor nulo. Um vetor nulo, ele ocorre quando a soma... Meu Deus. Calma aí, deixa eu... Aí, voltei, pronto. Já respondi ele. Tá, o vetor nulo, ele ocorre quando a forma trivial seria multiplicando todos os vetores pela constante zero, e aí vai dar zero, ou quando a soma de todos os vetores multiplicados pelas constantes, sendo ao menos uma delas diferente de zero, ter um valor igual a zero. Tipo, se a gente tem um vetor... Ô, Jesus! Tipo, se a gente tem um vetor que é assim, de tamanho 2, e outro vetor assim, de tamanho 2. Se somar eles dois, vai dar igual a zero. Entenderam? Basicamente isso. Aí, aqui tem um treco. Tipo, se você quer... Se o vetor W, ele é resultado da soma do vetor V mais do vetor V2, então o vetor nulo seria igual a menos W. A gente só passou o W pra cá. Entenderam? É bem de boinha, sabe essa matéria? Dependência linear. Dependência linear, a gente tem duas formas, que são o LD, que é os linearmente dependentes, vetores linearmente dependentes, ou LI, que são vetores linearmente independentes. Como a gente difere um do outro? Basicamente, se a gente só tem dois vetores, V1 e V2, eles serão linearmente dependentes se V1 for múltiplo de V2, ou V2 ser múltiplo de V1, tanto faz. E eles são linearmente independentes se esse não for o caso, se eles não forem múltiplos um do outro. E aí, caso tenha mais de dois vetores, a gente ter três vetores em um plano, aí eles podem ser linearmente independentes ou linearmente dependentes. Tá, então, olha, se os vetores geram uma combinação linear, tipo, eles somados, se A e B geram C e os três A, B e C, eles são linearmente dependentes, porque eles são uma combinação linear. Se se A mais B não for igual a C, então aí eles não são linearmente dependentes, necessariamente. Aí pode ocorrer esse caso aqui, ó. Você tem V e W, V e W, eles não são linearmente independentes. Já VWU são linearmente independentes, porque se você somar eles, vai dar U, V e W, sabe? Bem tranquilo essa matéria. Aí são LD quando é possível. Basicamente, se a gente consegue fazer um vetor zero da forma não trivial, em que ao menos uma das constantes é diferente de zero, então isso aí já é uma linearmente dependente. Mas, se não é possível fazer isso, só consegue formar um vetor nulo se todas as constantes forem igual a zero, então aí é linearmente independente. Aí aqui tem mais um trecho explicando, se não me engano. Trecho explicando, mostrando aqui algebricamente, o porquê disso. Aí no plano, o número máximo de vetores ali é 2. Já no espaço, o número máximo de vetores ali é 3. Então, se a gente tem 3 vetores em um plano, então já era, mano. Isso aí é LD, de jeito ou de outro. Porque, tipo, mesmo que um vetor seja, sei lá, subindo, o outro e o outro para direita, não pode ser para baixo, porque estariam na mesma direção e isso aí configuraria eles como LD. Aí, se a gente fizer qualquer vetor, mesmo que seja assim, ou, sei lá, assim, a gente vai conseguir formar esses vetores a partir desses dois. Porque só a gente poderia multiplicar, tipo aqui, menos vermelho, mais 2 azul, sei lá, tanto faz. Ou aqui, 1 vermelho mais 0 azul. Basicamente vai formar um triângulo de jeito ou de outro. E no plano, meio que vai... Eu não sei dizer, mas... Basicamente vai acontecer a mesma coisa, mano. No espaço, falei errado. Vai ter 3 dimensões. E aí, se você tentar... Se você colocar 4 vetores, já vai ser LD de um jeito ou de outro.
Aí, o que que são vetores canônicos? Vetores canônicos são basicamente o E1 e o E2, que são vetores unitários. Aí, isso aqui é meu cabelo, tá? Eu tô ficando calvo. O E2 é basicamente o vetor unitário para cima e o E1 vetor unitário para direita. Aí o vetor, a soma de alfa vezes Z1 mais beta vezes Z2 vai ser igual a qualquer vetor possível. Porque se você multiplicar, tipo, 3 vezes E1 mais 2 vezes Z2 vai formar um vetor específico. Aí a gente consegue formar qualquer vetor praticamente em um plano a partir desses dois. Tá? Aí espaço gerado é basicamente o conjunto formado por todas as combinações lineares possíveis dos vetores. E o que é uma base? Uma base é um plano, é uma lista de vetores ali que gera o espaço todo. No plano, dois vetores formam uma base e no espaço, três vetores formam uma base. Então é isso, mano. Bem tranquila a matéria de hoje, né? Então, adeus, vou... Ai, que você me espera. Vou então agora para MD.